Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje estamos aqui com o professor Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, vamos falar sobre motivação. O que te motiva, professor? A mim? Muitas coisas, Magali. Eu gosto bastante de ler, eu gosto de assistir esporte. Eu sou um espectador de esporte, trabalho com uma coisa que eu gosto muito, é o que me motiva bastante. Gosto de praticar esporte, eu jogo tênis. Eu tenho a impressão que essas são as minhas principais motivações. E gosto de viajar também. Viajar é bom demais, né? Professor, no esporte, né? A gente fala atividade física. Eu percebo muito que o pessoal precisa de uma motivação. Às vezes a pessoa corre e ela fala, mas só o correr é chato. Vou correr uma maratona, né? Aí vem uma motivação. Como que a gente entende, nesse lado do esporte, a pessoa buscar esses lugares para manter a prática da atividade física? Olha, no campo da motivação existem pelo menos duas divisões bem claras. É o que se chama de motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca é aquela que a pessoa conquista fazendo a atividade física e percebe os seus ganhos na própria realização da atividade. Então ela melhora as condições físicas, ela consegue executar com maior facilidade as tarefas que antes eram mais difíceis, ela vai percebendo as adaptações do corpo dela e como ela vai se tornando mais apta para fazer aquela atividade. Se ela estiver atenta a isso, é importante que quem estiver conduzindo a atividade vá dando esse feedback, né, para que a pessoa vá construindo uma consciência dessa melhora. Tudo isso vai construindo uma espécie assim de como eu estou indo bem, eu tenho vontade de fazer, quanto mais eu faço, melhor eu vou, maior essa vontade, então entra assim numa espécie de ciclo positivo em torno dessa motivação. E a motivação extrínseca está muito ligada às recompensas que a pessoa obtém ao fazer a atividade. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a estrutura dos aplicativos que hoje em dia existem, os apps, né, desde mensuração de passos por dia, ou as horas em que a pessoa fica em pé, a quantidade de exercício que ela faz, ou a quantidade de caloria que ela queima, quase sempre esses aplicativos trabalham com a ideia de recompensas extrínsecas. Quais são elas? Você completa os círculos. Faz 3 dias que você gasta cada dia mais caloria. Você está há uma semana conseguindo bater a sua meta de ficar em pé no mínimo 6 horas por dia. Enfim, ela vai dando o próprio aplicativo, seja no celular, nos smartwatches, vai dando esse retorno para o usuário de que ele está conseguindo bater essas metas. E o próprio aplicativo, às vezes, sugere metas um pouquinho mais avançadas depois de um determinado tempo. Isso são motivações extrínsecas. A pessoa vai buscando bater essas metas, numa linguagem bem assim comercial, né? E vai tentando construir com isso uma aderência à atividade física. Isso é bem comum hoje em dia. Na filosofia, como que a gente entende esse lugar da motivação? Olha, do ponto de vista filosófico, a gente daria mais atenção a essa motivação intrínseca do que extrínseca. Por quê? Porque esse sistema de recompensa externa está ligado a algo que, na sua essência, não é a realização da atividade, mas o que você ganha com ela, né? Tudo bem, hoje em dia entende-se que tem que se fazer de tudo para a pessoa se manter em atividade, por uma questão de saúde e tal, mas você me fez uma pergunta do ponto de vista filosófico. Sim. Do ponto de vista filosófico, a gente tem que se encantar, se apaixonar pela realização do esforço, né? Filosofia, como a gente já conversou aqui em outro programa, é uma palavra que vem do grego e philo é amor. Sofia, sabedoria. Então é um amor pela sabedoria e não o que você ganha sendo sábio, né? Você ama aquilo, você ama ler, você ama conhecer o pensamento de outros filósofos, você ama produzir uma reflexão filosófica e não você pensa em que ganhos eu vou ter sabendo aquilo. Isso seria algo mais instrumental. Como eu sou uma pessoa que vem da filosofia e trabalha com filosofia do esporte,
eu vejo com alguma preocupação o aumento exagerado dessas recompensas extrínsecas. Eu tenho a impressão que está se perdendo o desejo de fazer a atividade pela atividade, né? Como eu disse para você, eu jogo tênis, é a experiência que eu tenho atualmente. Não que eu tenha jogado a minha vida toda, não, comecei recentemente. É uma atividade que foi possível nesse momento para mim. E eu noto lá no lugar onde eu pratico que quando tem campeonatos, quando tem rankings, as pessoas aderem e se interessam. Jogar por jogar, jogar livremente ou treinar, já a adesão já é menor. Hoje, por conta até do sistema capitalista, das formas de produção, da economia de mercado, a gente está se habituando muito a esse sistema de recompensas. Se eu vou participar de um campeonato, se eu vou ficar em certo posicionamento, se eu estou numa posição melhor do que hoje ou do que ontem, me interessa. Repito, eu não vejo problema nisso. Eu estou dizendo que eu vejo algum problema, ou vejo com alguma preocupação a perda da motivação intrínseca, né? De você fazer por fazer, de fazer a atividade e sentir prazer em realizá-la, né? Eu gosto de todo dia me movimentar, eu gosto de todo dia jogar, eu gosto de todo dia participar, independente de eu ser primeiro, segundo, terceiro colocado num ranking ou numa competição, né? Do ponto de vista estritamente filosófico, que foi a origem da sua pergunta, eu vejo isso com alguma preocupação. Seria bom que a gente desenvolvesse mais a motivação intrínseca. Com a sua fala me veio, a gente já conversou em outros programas sobre aquela tenista, agora me fugiu o nome dela, você vai lembrar que tem um documentário. Naomi Osaka? Naomi Osaka, essa mesmo. Que ela, então, ela não tinha esse amor, né? Porque ela relata isso no documentário, que ela não tinha esse amor pelo tênis. Ela sabia que o tênis era a recompensa de uma vida melhor. Exatamente. E o atleta profissional, ele busca recompensa, né? É fato, ele treina para o resultado, que é a recompensa. Então, se perde ali o amor, acaba mudando esse jogo, então? Olha, você pode ter esquecido o nome dela, mas a lembrança do fato foi excelente, porque é exatamente o que eu estava abordando num exemplo do esporte de alto rendimento. A Naomi Osaka, pelo menos, pelo que a gente vê no documentário, fica bem explícito, ela está muito satisfeita com o que o tênis proporcionou para a vida dela, mas jogar na intensidade que é exigido para ela, fica mais ou menos claro que ela não está disposta. E com isso os resultados começaram a desaparecer. Hoje a Naomi Osaka não é mais uma referência do tênis em termos de resultados. Claro, ela se tornou uma figura pública e tem opiniões interessantes e não é disso que eu estou comentando, mas do ponto de vista da performance, ela não é mais uma das top 10 do tênis. Pelo documentário a gente vê isso, de fato ela foi perdendo aderência na prática do tênis, do prazer de jogar tênis e ficando apenas assim restrita aos resultados que isso daria. Para usar alguns contra-exemplos, a gente pode lembrar de alguns jogadores de futebol, de basquete, por exemplo, que não aceitaram circunstâncias até financeiramente mais vantajosas em times menos competitivos. Eles acreditaram que eles tinham que estar sempre em atividade, em times competitivos, podendo demonstrar a capacidade atlética deles. Tem vários casos dessa natureza, né? O próprio Michael Jordan é um exemplo de que ele sempre optou por onde ele poderia ter uma condição competitiva maior. E o dinheiro veio naturalmente, né? Porque ele gosta de estar em competição. Já que você mencionou um documentário, tem um do Michael Jordan também, que mostra que quando ele joga baralho, assim, ele não admite não ganhar, ele dá todo o seu esforço, né? Tem um outro exemplo também, que eu acho que eu até já mencionei num outro programa nosso, do Roger Federer, tenista, já que você citou a Naomi Osaka, que ele era, no começo da carreira, muito elétrico, tinha uma energia assim que não se esgotava na quadra. Então, um dos preparadores físicos que ele encontrou ao longo da sua carreira presenteou ele com um videogame. Falou, quando você estiver muito elétrico, joga videogame, né? Gasta a sua energia ali. E que ele começou a jogar e que um dia às 3 horas da manhã ele liga pro
para o preparador físico e fala, eu não estou conseguindo passar daquela fase, como é que faz para passar daquela fase? Aí você vê o grau de competição intrínseca que o atleta tem, né? Ele é muito aficionado em superar obstáculos. Isso é tipicamente uma motivação intrínseca. O ideal, então, seria tentar equilibrar nessa balança esses dois lugares, esse amor. Provavelmente o atleta que dá aquele resultado final excepcional, ele conseguiu colocar na balança esses dois lugares? Provavelmente, né? No mundo de hoje, a gente não vive num mundo ideal, no mundo grego, em que o atleta vivia da sua prática física, era cultuado quase que como um herói. Os atletas hoje, eles são profissionais, são trabalhadores como outros quaisquer, e eles precisam de condições de trabalho, inclusive financeiras, suficientes ao menos, né? Às vezes a gente olha para esses atletas de alto rendimento, como a gente exemplifica aqui, para o nosso público entender, né? Conhecer, identificar. Mas existe uma grande camada de atletas ali que luta pela sua sobrevivência financeira. Então ele tem que encontrar um meio termo entre sua motivação intrínseca, o seu prazer de realizar a atividade e as condições externas, né, que permitam ele praticar alguma coisa. Se um atleta olhar aqui para o Brasil hoje, fazendo um discurso bastante assim cético, tá, Magali? E ele quiser praticar hóquei, por exemplo, no gelo, ótimo, ele tem esse direito, é uma motivação intrínseca ele participar e eventualmente ser um atleta de hóquei no gelo. Mas extrinsecamente o Brasil não vai dar condições para ele. Ele tem condições de ir para outro país, treinar, e ele vai ter que pesar isso, né? Porque se for só a motivação intrínseca, não adianta ele ir num piso muito liso, tentar simular o gelo, tudo isso tem um alcance, né? Aquele Jamaica abaixo de zero, aquele filme que mostrava que as adaptações, aquilo virou, é caricato, é engraçado, mas em termos esportivos não vai prosperar, né? Então é sempre uma combinação. Aqui hoje no Brasil a gente consegue oferecer algum suporte para o futebol, né? Algum suporte ainda bem menor para atividades como atletismo, natação, algumas atividades individuais, vôlei, mas a estrutura esportiva ainda não se compara a de outros países, em que a motivação intrínseca é quase que tudo o que precisa, porque o Estado vai dar a extrínseca. Sem dúvida. Eu até lembrei de uma nadadora que uma vez eu vi uma reportagem dela na Sport TV falando que ela preferia competir os Jogos Universitários do que os Jogos Olímpicos por conta desse amor, né? E isso realmente faz parte de uma estrutura. Professor, muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco a gente vai receber o professor Dr. Rubens Venditti Júnior, que vai falar um pouquinho para a gente sobre motivação. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com o professor Dr. Rubens Venditti Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bom, Magali, e você? Tudo bem. Professor, eu queria que você, para começar, falasse um pouco para a gente sobre motivação. O que é motivação? A motivação é, se a gente pegar a teoria da psicologia geral ou aplicações dela na psicologia do esporte, são todas as teorias ou interpretações que a gente faça a respeito das ações, dos planos de ações, das tomadas de decisões das pessoas, dos indivíduos. Então, a gente pode dizer que são as explicações de quais motivos levaram aquela pessoa a executar determinada ação, a ter determinado comportamento, motivação, né? Então, dentro da teoria que eu basicamente trabalho, eu costumo dizer que ela busca explicar os motivos que justificam aquela ação, a tomada de decisão, e isso é muito aplicado no esporte. Então, são necessidades, esses motivos, e a gente tem diversos tipos de necessidades e categorias. E a motivação basicamente vai buscar, como um construto hipotético que a gente tem, já que ela é uma abstração, uma coisa abstrata, a gente vai tentar entender o porquê, né, a causa daquela ação, daquele comportamento de um indivíduo, interpretando sempre as ações externas, né, do corpo, do movimento, das reações, né, das emoções que estão envolvidas nesse processo. Então, a motivação tem relação muito forte com os aspectos emocionais, afetivos, né, e
dentro do esporte, isso é um espaço muito forte, amplo, para a gente ter diversos tipos de teorias que vão explicar justamente essas motivações, né? Pode ser motivação intrínseca, extrínseca, tem a teoria da autodeterminação, tem a relação das crenças que a gente tem, de atitudes, como, por exemplo, a autoeficácia, que é uma outra linha que eu estudo dentro da teoria social cognitiva. Então, a motivação, basicamente, são as explicações e interpretações de você entender quais motivos levaram aquele indivíduo a executar determinada ação. Então, quando a gente pensa no atleta de alto rendimento, dentro de uma prova, igual na natação, uma prova de 50 metros, que a gente sabe que é uma prova muito rápida, ali é determinante esse fator da motivação para o resultado final. Sim, a motivação, vale dizer também que a motivação é todo um processo. Vai explicar, a gente vai tentar buscar, né, entender o que levou o indivíduo a estar ali naquela prova, na baliza, pronto para a situação e toda a reação que ele tem, né? Tem algumas teorias que vão explicar a relação do contexto. O contexto pode influenciar, então você tem motivações extrínsecas, torcida, espaço, o lugar que ele está competindo, qual raia, o adversário que está ao lado dele ou não, e as motivações intrínsecas, que são as justificativas basicamente as causas intrínsecas do indivíduo, ou seja, elas não vão buscar basicamente questões externas. A motivação intrínseca ela se explica justamente pelo prazer de fazer aquela ação. Então, se eu gosto de tocar um instrumento, eu vou praticar, vou estudar esse instrumento pelo simples fato de ter o prazer em tocar aquele instrumento. Na natação, a pessoa começa com essa motivação intrínseca, ela gosta de nadar. Mas a partir do momento que existe a competição, ela pode até ter essa motivação intrínseca de ser competitiva. Mas a gente costuma dizer que existem algumas associações com fatores extrínsecos que podem auxiliar, favorecer ou prejudicar essa motivação desse atleta nessa posição de início ali da prova. Então, existem diversos fatores externos que estão ali juntamente com os fatores intrínsecos. Então, a gente costuma dizer que é uma mescla entre motivação intrínseca e extrínseca. Elas podem estar em conjunto, caminhando juntas, ou então uma pode superar a outra. Por exemplo, eu sou atleta, começo a ganhar dinheiro, sou patrocinado, então minha motivação extrínseca começa a me dar recompensas. Então eu ganho mais motivação extrínseca ao invés de alimentar minha motivação intrínseca. Ou então o contrário, eu posso nunca ganhar, posso estar com diversos resultados negativos, lesões, mas pelo prazer que aquela prática me proporciona, eu vou nessas competições. Então a gente costuma dizer que ninguém motiva ninguém. A pessoa, ela busca motivações, que são essas justificativas, esses motivos, que são necessidades pessoais. E a gente, basicamente, na psicologia, interpreta esses motivos. Basicamente, essa é a função do psicólogo do esporte, do profissional de educação física. Eu queria ir para o outro lugar agora. Um atleta que a gente sabe que ganha tudo, que ele vai como o grande nome, né, numa competição muito forte, Jogos Olímpicos, e ele chega lá e não dá esse resultado. Então, também a gente pode pensar nesses dois lugares que ali faltou, enfim, como que olhar para este lugar? Basicamente, existem explicações. Pode ser que ele perdeu o interesse de fazer aquela atividade, ou então ele já conquistou tudo o que podia. A gente costuma dizer que a motivação extrínseca, ainda mais no esporte profissional, ela corrompe mesmo, de maneira financeira, a motivação intrínseca. E o atleta vai buscar esse equilíbrio. A gente vai dizer que nunca a pessoa está totalmente motivada intrinsecamente no esporte profissional, mas ela também não vai estar totalmente só com motivação extrínseca. Ela tem um interesse. A gente vai dizer que até você chegar no auge, né, de ser o primeiro colocado, você ainda não tem nada a perder. Quando você atinge aquele determinado patamar, aquela expectativa, isso aí daí entra também junto com a relação da autoeficácia, você começa a perceber os seus adversários ganhando espaço, porque você às vezes já atingiu aquele nível ou então já perdeu aquela performance. Então, basicamente, quando chega nessa etapa, a gente costuma dizer que o atleta precisa procurar outras motivações, o atleta precisa se manter naquela motivação. Então, a gente vai falar de persistência, engajamento, porque pode ser que ele não foi para essa primeira Olimpíada com muitos resultados, mas ele pode ser no segundo ciclo olímpico ou paralímpico, né, se for atleta paralímpico, ele consiga o resultado que ele não conseguiu nessa primeira experiência. E tudo isso tem a ver com essa relação com o contexto. Então, são diversos fatores, não dá para a gente identificar se é uma coisa pontual ali, aqui ou ali. Mas as motivações, elas agem em conjunto nesse processo e essa que é a questão, a gente tenta sempre explicar por que ele não foi bem na prova. Será que ele é leão de treino, ele é leão de jogo, ele é um cara que treina muito, não tem performance na competição, ou não treina nada e aí ele tem
resultados, porque ele gosta daquela questão do clima da competição, da questão dos adversários. Então, são diversas questões pessoais ali que a gente busca, basicamente, criar esses construtos hipotéticos. Acho que isso é uma coisa importante de falar, porque a gente está sempre interpretando com um olhar fora da perspectiva pessoal e contextualizada, desculpa. A gente vai ser como uma terceira pessoa ali tentando interpretar a reação, o comportamento, as ações que aquele indivíduo fez naquele determinado contexto. As redes sociais interferem? Muito, muito. Em relacionamentos, em aprendizagem, em performance, em concentração, porque toda a motivação a gente aprende a teoria da aprendizagem básica a gente aprende por repetição ou por interesse. O sonho de todo professor é que o aluno tenha interesse com a repetição, com a rotina de um treino, de um atleta, ele consiga atingir essa performance. Se não tem um desses dois, a gente costuma dizer que tem os fatores que tiram essa atenção, e a rede social muitas vezes tira esse estado de concentração. A gente fala muito de estado de ativação também na performance. Aquele primeiro exemplo que você deu, ele pode estar lá na baliza, pronto, ele simplesmente sentiu uma cólica, está nervoso, está ansioso. Então, isso repercute, ele vai ter diversos tipos de pensamento autorreferente, pode ficar ansioso além da conta, pode não estar ativado. Então, tem gente que funciona num período do dia, tem outras pessoas que funcionam mais à tarde, outros de manhã, uns só funcionam à noite. Então, dependendo do horário de competição, você também vai ver essas relações e todas essas interferências para a pessoa fazer também a avaliação. Estou pronto para a prova? Não estou. Então, isso é complicado também. A rede social, basicamente, se você não souber administrar, vai tirar esse seu foco de atenção. Você vai estar preocupado com o flash, com postagem de onde você está, alimentar o feed. O feed é alimento, né? O feed de informações. E muitos treinadores até são avessos a isso. Eles são muito fortes em dizer que na concentração tem que desligar celular e tal. Por outro lado, você vê na natação como foi aquela questão do Phelps, né? Que ele divulgou a playlist para ele ficar ativado, que ele colocou uma sequência de música e todos os nadadores naquela época começaram a comprar o fone de ouvido. Então também tem a questão do mercado, do patrocinador, das músicas que ele ouve, para a pessoa também sentir aquela experiência de um nadador profissional, como ele faz para driblar essa questão também da ansiedade, de se concentrar e estar pronto para a prova. Ou seja, isso é individual, é pessoal e depende do nível de ativação. As influências da motivação em determinadas circunstâncias dependem de indivíduo para indivíduo. Dentro da equipe, quem que é o profissional que vai acompanhar? O professor de educação física, ele vai fazer parte desse olhar de motivação, mas também por trás tem um psicólogo que auxilia nessa parte de desmotivar, né? Que às vezes é isso, ter influências externas que vão trabalhar em cima disso? Acho que a equipe multidisciplinar é uma resposta interessante para isso. A gente tem a comissão técnica, que tem a presença do profissional de educação física, do fisioterapeuta, que é administrador, lesão. Ele trata dessas questões também, porque a pessoa pode perceber que ela vai ter que prorrogar uma determinada meta. E motivação, você está preparado para atingir as suas metas, né? Porque são interessantes para você. Eu costumo dizer assim, o profissional de educação física, ele vai atuar com a motivação diretamente em questão de persistência, de ter a disciplina também juntamente com o atleta, e a intervenção dele é pedagógica. O profissional de psicologia, o psicólogo do esporte, a psicóloga do esporte, ela vai trabalhar com a intervenção terapêutica, de maneira individual, de maneira de equipe, de avaliação, de diagnóstico, ou então de tratamentos pontuais de determinadas situações. Geralmente, o psicólogo vai aparecer na questão dos problemas da equipe ou do atleta. E, na verdade, isso tem que ser feito a médio e longo prazo. Então, tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer que existe uma psicologia do esporte específica e também uma psicologia aplicada no esporte, e no esporte. E os profissionais para atuarem, juntamente com as questões afetivas e emocionais, são basicamente os que estão na comissão técnica. Tem equipes que vão ter um psicólogo específico, vão ter um treinador que vai ter essa atenção e outras que cabe basicamente na figura do profissional, do treinador, do técnico, né, de equipes aí que não tem toda essa estrutura. Mas ele tem que ter esse embasamento teórico, entender que a questão da motivação é pessoal, mas buscar, se a coisa passar da conta, se a pessoa ficar muito ansiosa mesmo, você pode indicar o psicólogo, né, não só do esporte, um psicólogo, porque geralmente ele também pode dizer que no ambiente esportivo, muitas coisas podem ser de traço da personalidade. Então, a pessoa é ansiosa, ela fica ansiosa também na competição. Ou algumas questões de estado, que daí a gente fala que a pessoa é super tranquila, mas na hora da prova, em determinado lugar, porque já perdeu, por exemplo,
de uma equipe de basquete em determinada região ali. Quando eu vou jogar lá, eu fico com medo da torcida, porque a minha ex-namorada estava lá na frente. Então, são diversos os fatores e os profissionais, basicamente, mais próximos, ligados à comissão, são os que vão trabalhar. Eu diria que é o psicólogo do esporte, o profissional de educação física, fisioterapeuta, quando tiver um nutricionista, porque tem questões de imagem corporal, de policiamento com questão da dieta. Também tem o terapeuta ocupacional, em alguns casos. Mas, basicamente, a gente pode dizer que a diferença está aí, intervenção pedagógica e intervenção psicológica ou terapêutica. Professor, muito obrigada pela sua participação, por passar para a gente, né, um pouco mais sobre motivação. Foi muito bacana a sua entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá.